seja f de t igual a t ao cubo mais 3t quadrado. Primeiro está pedindo para a gente estudar o sinal da derivada. Então a derivada de f vai ser assim, dá o tapa no 3, diminui uma unidade nele, e aqui dá o tapa no 2. Para a gente estudar o sinal de uma expressão dessa, nós precisamos fazer o gráfico dela, porque é uma expressão do segundo grau. E é realmente a maneira mais simples para se estudar o sinal de uma expressão do segundo grau. Então, eu vou fazer um esboço do gráfico. Sabemos inicialmente que a concavidade é voltada para cima, então vai ser assim ou assim. Além do mais, ela vai cortar o eixo em pé, que agora é o eixo F. Eu não vou chamar de eixo F, que na verdade seria eixo F'. Enfim, eu vou chamar de eixo Y. Vai cortar o eixo Y na altura 0. Então vai cortar aqui. Vamos calcular agora a outra raiz. A gente não sabe se vai cortar assim ou se vai cortar assim. Então, raízes é quando essa expressão é igual a 0, então 3t quadrado mais 6t igual a 0. Podemos dividir todo mundo por 3, porque dá para dividir esse e esse. Então, 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. 0 por 3 dá 0. Você pode fazer fórmulas de Bhaskara se você quiser, mas não precisa. Aqui a gente pode colocar t em evidência. Então, o que falta em t aqui é outro t, que junta os dois dá t quadrado. O que falta em t aqui para dar essa expressão é o número 2. Então, raízes t igual a 0, a gente já sabia. E a outra, t mais 2 igual a 0. Ou seja, t igual a menos 2. Então, a outra raiz dela será o número menos 2, com concavidade voltada para cima. Então, aqui, vamos colocar a concavidade voltada para cima. Finalmente, o estudo do sinal. Então, ela vem positiva aqui. E ela fica negativa de cá, já que está abaixo, até o 0. Depois ela volta a ficar positiva. Então, f' é positiva se o t pertencer ao intervalo de menos infinito até do menos 2, até aqui, ou se tiver nesse outro intervalo aqui, do 0 para frente. Então, ou t pertencer ao intervalo do 0 para frente. Então, do 0 até mais infinito. Certo, poderia colocar união também, tá? T pertencer a esse intervalo, união com este de baixo, e aí evitaria escrever essa parte de cá. Mas enfim, acho que de qualquer maneira isso pode ser entendido. O próximo item está pedindo para a gente estudar o sinal da derivada segunda. Bom, a derivada primeira, nós já estudamos o sinal. Agora, a derivada segunda vai ser assim. Então, vamos inicialmente calcular a derivada segunda. Dá o tapa no 2, então vai ficar 6t. E aqui vai ficar mais 6. A derivada de 6t é mais 6. Estudo do sinal. A derivada segunda vai ser positiva quando essa expressão for positiva. Então, 6t mais 6 maior que 0. Passo o 6 para o outro lado. Passo o 6 dividindo. E vai ser negativa quando aqui for negativo. Então, é a mesma conta trocando de maior para menor. Eu falei negativo, mas era para ser menor. Passo o 6 para o outro lado. Passo o 6 dividindo.
Então, ó, a derivada segunda vai ser positiva para t no intervalo de menos 1 para frente. E ela vai ser negativa no intervalo de menos 1 para trás. Então, lá do menos infinito até o menos 1. Bolinha aberta, porque o caso igual a zero não é do nosso interesse, porque o zero não tem sinal nem positivo nem negativo. O zero é neutro com relação a sinal. Letra C está pedindo para a gente calcular o limite da expressão quando ela tende para mais ou menos infinito. Então, de t indo para mais infinito, de t ao cubo mais 3t ao quadrado, que é justamente a nossa expressão de f. T ao cubo mais 3t ao quadrado. A maneira para se calcular limites no infinito é colocar a maior potência em evidência. Então, isso aqui é limite, t indo para mais infinito, de t ao cubo. Agora aqui, esse corta com esse, vai ficar só 1. Esse 2d se corta com 2d, então vai ficar 3 sobre t. Eu acho que isso foi feito em um exercício anterior. É um parecido, né? O do 3 era muito parecido, mas trocava um sinal. Mas enfim. Aqui é tudo positivo, o do 3 tinha um negativo. Então, quando vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Portanto, isso aqui vai para mais infinito, multiplicado por 1 dá mais infinito. Fazendo o limite, quando t vai para menos infinito, da nossa expressão, é muito semelhante. Então, essa expressão aqui, colocando t em evidência, vai ficar igual a essa. O t indo para menos infinito, isso aqui também vai para zero. Do mesmo jeito. Esse número vai crescendo muito, em modo... Então, essa divisão vai ficar muito pequenininha e zero. Agora, isso aqui vai para menos infinito, porque a potência ímpar mantém o sinal, né? Então, menos infinito. Como isso vai para menos infinito? Multiplicado por 1, então esse limite vai dar menos infinito. Agora, está pedindo para a gente utilizar essas informações para fazer a construção do gráfico. Ok, para fazer essa construção de gráfico, nós vamos ter que levar algumas informações em consideração. Por exemplo, o sinal da derivada começa positivo, depois negativo, depois positivo. Então, a nossa função, eu vou fazer assim. Os marcos são menos 2 e 0. Então, a derivada primeira começa positiva, então ela é uma função crescente. Sim. Depois fica negativa, a função era decrescente. Vou colocar só dec. Depois fica positiva, a função crescente de novo. Então eu vou copiar esse quadrinho para perto do nosso gráfico. Então tá aí, a função cresce, decresce, depois ela cresce de novo. Agora, tá falando aqui também que o sinal da derivada segunda vai ser positivo do menos 1 até o mais infinito. E vai ser negativo do menos infinito até 1. Então, vamos fazer aqui. O divisor de águas é o menos 1. Então, t maior que menos 1, t menor que menos 1 é o que está mudando para a gente. O t maior que menos 1, nós temos a derivada segunda maior que zero. Derivada segunda maior que zero indica para a gente concavidade voltada para cima. Derivada segunda menor que zero indica concavidade voltada para baixo. Então, concavidade voltada para baixo, derivada segunda menor que zero, para t antes do menos 1. Então, isso aqui. Ó. Então, eu vou copiar esse quadrinho.
para perto do nosso gráfico também. E por último, vamos copiar a expressão da nossa função, que é essa aqui. O que você pode fazer é escolher alguns pontos. Então, eu vou escolher um dos valores arbitrários de t para a gente poder completar no nosso gráfico. Então, a gente monta uma tabela aí com valores de f, valores escolhidos de t e valores de f. Então eu vou escolher t igual a zero, que é o melhor número para se fazer contas. Vai ficar 0 ao cubo mais 0, que resulta em 0. Então quando t igual a zero, f igual a zero. Então nós temos o ponto 0, 0. Para t igual a 1, escolhi arbitrariamente, f vai ficar 1 ao cubo, que é 1 mesmo, né? Mais 3 vezes 1. Então 1 mais 3 vezes 1, isso é 1 mais 3, que dá 4. 1, 4. Vamos marcar o ponto t igual a 1, f igual a 4. Então, nossa função vai passar por aqui, passa por aqui. O que ela faz no meio, a gente não sabe. Talvez ele esteja assim, talvez ele esteja assim, talvez ela faça mais algumas coisas aqui. Enfim. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer é marcar os pontos críticos. Os pontos críticos é quando a derivada é igual a zero. Então, derivada igual a zero, nós temos t igual a zero, t igual a 2, menos 2. Né? T igual a zero já está marcado, então isso aqui é um ponto crítico, pode ser assim, ou pode ser assim, eventualmente pode ser até assim. E aqui também é um ponto crítico, não, aqui não é ponto crítico, né? O outro ponto crítico é em t igual a menos 2. Conforme está aqui, derivada igual a zero, ponto crítico. Então, para t igual a menos 2, isso aqui vai ficar menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4, vezes 3 com esse menos 8, vai ficar 12 menos 8, 12 menos 8 é 4. Então, ela vai passar no ponto menos 2, 4. E esse 4 aqui é um ponto crítico. Vou até fazer de vermelho ponto crítico. Esse é um ponto crítico. Esse é um ponto crítico. Certo. Ok. Outro número interessante para se marcar é o menos 1, que é onde a concavidade vai virar. Agora, a nossa expressão ela é ao cubo. Então, ao cubo, por conhecimento, ela é assim ou assim. Nesse caso, vai ser com essa forma porque o nosso t é positivo. Então, olha, a nossa expressão ela tem que vir crescendo. Tem um ponto crítico aqui e um ponto crítico de cá. Então, aqui. Agora eu vou fazer assim. Então, ela vem crescendo. Tem um ponto crítico. Aqui ela continua decrescendo. E aqui a gente vai mudar a concavidade. Ó. Vem concavidade para baixo. Agora a gente tem que mudar a concavidade para cima. E aí passa assim. Acho que eu fiz ela muito aberta. Então vou fazer ela mais fechadinha um pouco. Aqui. Vira concavidade. E cresce. Eu já fiz desenhos melhores, mas acho que dá para entender, né? Pode ser legal também calcular f de menos 1. Aliás, acho que eu vou fazer isso, que é onde está virando o nosso gráfico. F de menos 1 aqui vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, que dá 2. Então, vai passar aqui. Então, agora acho que a gente tem elementos suficientes. Então, ela vem assim, aí passa aqui, ela vai mudar a concavidade, ponto crítico aqui,
e ela vai crescendo. Então, temos dois pontos críticos. Esse é um ponto de máximo, esse é um ponto de mínimo. E outra informação interessante. Se a gente olhar o t muito para frente, que é o t indo para mais infinito, nossa função tem que explodir para o mais infinito. O t indo para menos infinito, a função tem que explodir para o menos infinito. É o que está acontecendo aqui. Ó. O t crescendo, a função explode para o mais infinito. O t decrescendo, a função está explodindo para o menos infinito, está indo lá para baixo. Então, realmente, esse gráfico é um gráfico que representa a nossa função.